Boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês de novo. Falar um pouquinho sobre essa doutrina abençoada. Então, que Jesus ampare a nossa fala, que Ele nos intua, não só a mim, mas a todos nós, para que a mensagem que a gente trouxe, muito singela por sinal, possa servir de alguma coisa para nossa reforma íntima, né? Bom, falando em saúde e saúde mental, hoje parece que a gente vive um tempo tão aflorado nas questões da saúde mental, diríamos até que de todos os tempos, um tempo ímpar nesse sentido, onde as doenças mentais acometem tantas pessoas, talvez como nunca antes na humanidade. Para a gente ter uma ideia, 1 a cada 8 pessoas no mundo é acometida por algo na mente. Não é pouca coisa, porque estamos aí em 8 bilhões de espíritos encarnados, de almas, e 1 a cada 8 pessoas dá 1 bilhão de pessoas, em torno de 12%, 12,5%. Então é muita coisa. É muita coisa. A gente precisa voltar os nossos olhos para isso, identificar as possíveis causas, para não sermos pegos de surpresa. A gente se preocupa com tanta coisa nesse mundo tão corrido. Há 20 anos atrás, 30, não se tinha internet, celulares, nós possivelmente nem telefone em casa tínhamos, então para falar com as pessoas a gente usava os telefones públicos, os famosos orelhões, e às vezes para falar com uma pessoa esperava horas. Eu lembro que quando eu era criança ia às vezes para a praia e para falar com o pai ou com a mãe era 1 vez por semana. Ia lá no orelhão, num determinado local, ligava e na semana que vem, tal hora, a gente liga de novo para ver como é que tá. E hoje, nesse mundo corrido, se a gente manda um WhatsApp e a pessoa não responde em 5 minutos, 10 minutos, a gente já está tão alvoroçado. E isso tudo contribui muito para o nosso desequilíbrio mental. Para nós termos uma ideia, pesquisando na internet, em torno de 60% das causas das doenças mentais fica entre a depressão e a ansiedade. Bom, a ansiedade, isso aqui é um aparelhinho que contribui bastante para a nossa ansiedade, né? Às vezes a primeira coisa que a gente faz na hora que acorda, ao abrir os olhos, é olhar, seja para olhar a hora, tudo bem, seja para olhar o WhatsApp ou se alguém mandou alguma mensagem, enfim. Então, nós mesmos contribuímos para a nossa desarmonia. E falando em desarmonia, em saúde, em doença, o que a ciência diz a respeito das doenças mentais? Aí eu fui pesquisar e descobri que, por exemplo, o Instituto de Psiquiatria do Paraná, ele diz que não existe uma causa específica sobre qual a causa real da doença mental ou das doenças mentais. Não existe uma causa específica definitiva. É isso e ponto. Ou é aquilo. Então a ciência médica diz que existem algumas causas, aliás, alguns gatilhos que contribuem. E aí eles citam alguns: estresse, algum choque emocional, algo que aconteceu na infância e que nos marcou muito.
fatores biológicos, fatores orgânicos, né, que nós carregamos, que nós trazemos no nosso corpo físico, são alguns gatilhos que contribuem, mas não são causas definitivas. Então é muito difícil dizer qual a causa específica que, por que da pessoa estar doente, porque nós vemos hoje pessoas que têm de tudo, digamos assim, beleza, poder, dinheiro, conquistaram o que a maioria de nós almeja e ainda assim apresentam quadros depressivos. Não raro nós lemos as notícias que pessoas assim suicidaram-se. Artistas de Hollywood, não são poucos. Talvez também pela pressão que a sociedade imprime em cada um de nós, então a gente vai perceber que não são essas as, digamos assim, os escudos, né, melhor dizendo, que vão nos proteger, ou que vão fazer com que a gente não adoeça mentalmente. E aí é nessa parte que nós vemos então que a doutrina espírita contribui muito para a nossa saúde mental. De uma forma que nós não fazemos ideia do quanto a doutrina pode contribuir. Seja num quadro depressivo, num quadro bipolar, ou síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, quando a gente já está doente, e também para prevenção dessas doenças. Por quê? Aonde que o Espiritismo contribui com isso? Aí a gente faz algumas analogias. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nós não somos daqui. A doutrina espírita ela nos diz de onde nós viemos. O que é que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Em um determinado momento da existência do universo, o Criador criou a cada um de nós. E quando ele nos criou, ele determinou que nós seríamos felizes. E não é uma felicidade de alguns segundos, de alguns minutos, quando a gente conquista algo material e que logo passa. Sabe, quando a gente compra aquele carro, a prestação, e nos primeiros 2 meses a gente é eufórico, tem aquela felicidade, depois só fica os boletos. E aí a felicidade já se foi, não é dessa felicidade. Então nós seremos felizes. Isso é determinismo do Criador, do nosso Pai. Mas para conquistar essa felicidade, é necessário que cada um de nós percorra um vasto caminho. Conquiste essa felicidade. E aí a doutrina vai dizer para nós que nós não somos daqui, que nós já fomos criados há muito tempo atrás. A nossa casa não é aqui. Ela nos diz o que é que nós estamos fazendo aqui, angariando bagagem evolutiva pelos nossos próprios esforços, rumo a essa perfeição, a essa felicidade, e que o nosso destino é voltar ao seio do Criador, através dos nossos próprios esforços. E isso muda tudo. Porque a partir do momento que nós entendemos de onde nós viemos, que nós não somos daqui, que nós somos espíritos imortais, e que o nosso destino é a perfeição, o nosso destino não é a aposentadoria do INSS ou da Previdência Privada. O nosso destino não é nos aposentarmos e irmos passear na serra, que eu acho que fica para cá, e no mar. Mas que o nosso destino é o amor universal, a comunhão com Deus, muda todo o nosso caminho, muda toda a nossa jornada. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando
alguém nos entrega, por exemplo, uma vinícola para nós fazermos a plantação da uva, para a gente tomar todos os cuidados necessários e aí fazer a colheita da uva e fazer o vinho, nós podemos fazer uma analogia aonde essa entrega que está sendo feita pelo próprio Criador a cada um de nós. Cada um de nós recebe uma vinícola, uma vinha. E aí nós recebemos as instruções para essa vinha. E nas instruções estão escritos todos os passos que nós deveremos fazer para cultivar, a época do plantio, a época da poda, da colheita, o quanto de adubo talvez eu terei que usar naquela plantação, quando eu terei que colher aquela uva, de que maneira que eu faço a trituração da uva, a fermentação, para daí extrair o vinho, que é o objetivo da vinícola. Agora imagina, cada um de nós recebendo tudo isso das mãos do Criador. E a maioria de nós não segue à risca aquelas instruções. Para não dizer 99%, né? Quem que nós achamos que vai ter o melhor vinho? É aquele que seguiu à risca as instruções? Ou são aqueles de nós que, por conta própria, largam as sementes, não fazem a poda, não seguem as instruções que deveriam seguir para ter um bom produto? Quem que vai ter o melhor vinho? É aquele que seguiu à risca todas as etapas do processo? Ou são aqueles de nós que não quiseram muito saber dos objetivos, dos passos a ser seguido para ter o melhor vinho, ou para ter o produto? Então, a cada dia, o Criador tem entregado para cada um de nós essa listagem de passos a serem seguidos. Para quê? Para que a nossa vinha, ela seja uma vinha de... Como é que é o nome do Santo Espírito aqui? Para ela ser uma vinha de luz. Só que ao contrário do que o Criador nos oferece, a gente tem usado todos esses potenciais para nos embriagarmos com esse licor, com esse vinho. Não é à toa, e por isso que eu peguei o Livro dos Espíritos aqui, que a espiritualidade coloca o desenho da cepa, e aqui a espiritualidade vai dizer que esse é o símbolo do Criador. Quem já leu o Livro dos Espíritos vai perceber que a Kardec foi inspirado e a espiritualidade pediu para ele colocar essa cepa, esse desenho no Prolegômenos, e eles disseram assim para Kardec: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é a seiva. A alma ou espírito, ligado à matéria, é o bago. O homem que tem eu me embaralhei nessa palavra aqui. Quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. E aí, agora que nós já sabemos que o nosso campo íntimo, nós, espíritos, a essência, não o corpo físico, é esse licor que precisa ser depurado através de um trabalho que a espiritualidade compara com uma vinha, e que para ela ser uma vinha de luz, nós precisamos seguir as orientações do vinicultor maior,
do dono dessa vinha, que é o Cristo, ordenado pelo próprio Criador, agora que nós já sabemos de onde nós estamos vindo, que nós somos espíritos imortais, que nós já tivemos inúmeras existências, que nós estamos aqui para a produção do nosso vinho interior, e que a nossa destinação é a pureza espiritual, muda toda a nossa compreensão. Porque agora nós já sabemos para onde nós deveremos ir. O que é que nós estamos fazendo aqui? Quais os objetivos? Das dores, das dificuldades, dos sucessos. Então nós passamos, através da evolução espiritual, através das reencarnações, por inúmeras existências. Nós passamos pelo reino mineral, nós já estagiamos, quando o princípio espiritual, lá no reino vegetal, depois no reino animal, até chegarmos hoje no reino nominal, onde estamos. E através desses reinos a gente já tem angariado uma série de informações, uma série de bagagens que nós trazemos conosco. Não é porque nós desencarnamos e reencarnamos que deixamos de ser quem somos. Provavelmente, a hora que nós saímos do centro espírita, nos dirigiremos para as nossas casas, trocaremos a nossa roupa, deixaremos de ser quem somos? Por botarmos um pijama para dormir? Então o corpo é uma veste. Já diz André Luiz nos seus livros. Nós não deixamos de ser quem somos. E as reencarnações, elas são solidárias entre si. O que eu fiz no passado influencia no meu presente. E o que eu estou fazendo hoje influencia no meu futuro. É tempo de colheita, mas também é tempo de plantação. Tudo ao mesmo tempo. A gente precisa tomar ciência disso. E aí então a gente, com posse ou com a posse de todo esse conhecimento, que nós já tivemos inúmeras existências, que nós já angariamos muita bagagem evolutiva, como por exemplo, algum de nós precisa pensar para respirar? Algum de nós precisa pensar para o coração bater? Para a circulação sanguínea acontecer? Por que nós não precisamos mais pensar para isso? Porque isso é bagagem conquistada da evolução espiritual. É bagagem conquistada. E hoje nós estamos aqui em busca de uma conquista que é muito mais agora espiritual do que material. Se nas reencarnações passadas, nos reinos que nós já passamos, nós angariamos todo esse conhecimento, essa bagagem, como nós citávamos, do corpo físico, da circulação sanguínea, do coração batendo, do nosso próprio perispírito formado. Se isso tudo é uma bagagem que nós já angariamos por méritos, pelo esforço próprio e guiados pelo Criador, hoje nós estamos aqui em busca da evolução moral, em busca da conquista do amor, em busca da formação dessa vinha de luz dentro de cada um de nós. É lógico que dá trabalho. O vinicultor, ele precisa pegar sol, ele precisa pegar a tesoura na mão, fazer a poda da uva. Se ele seguir o passo a passo direitinho, ele planta até uma rosa em cada carreiro de uva. Por quê? Para saber que quando a rosa adoece, que ela é muito mais sensível do que a uva, é sinal de que a parreira pode estar em vias de adoecimento. E tudo isso a gente vai aprendendo com a doutrina espírita.
E aí o que é então a doença? Agora que nós já sabemos que temos a posse de um manual reencarnatório, de um manual da nossa viagem evolutiva rumo à perfeição, porque é isso que a doutrina espírita é. Ela é um manual que nos diz de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Nós já temos posse agora desse material. Aí agora a gente volta para o tema. O que é a doença? A doença nada mais é do que uma desorganização do corpo físico. Mas o corpo ele só está desorganizado porque aquela ou aquele que mora dentro daquele corpo físico está desorganizado também. O corpo físico é apenas um reflexo do espírito. Ou, melhor dizendo também, para ilustrar melhor, a casa é o reflexo do seu morador. Se a casa é desorganizada, a nossa casa, se você chega numa casa do vizinho, do amigo, e vê aquela bagunça toda, aí vai no outro dia, tá aquela bagunça de novo, daqui 2 semanas está de novo, e assim por diante, é sinal de que a pessoa não teve tempo ou que ela é mesmo desorganizada? Então a desorganização do corpo físico é reflexo do espírito. Ah, mas eu não sou desorganizado agora, mas provavelmente, ou possivelmente já foi no passado. Por isso a desorganização. Então a doença nada mais é do que uma desorganização da nossa casa íntima. A Joana de Ângeles vai dizer nos livros, ela tem uma série psicografada pelo Divaldo, que é a série da psicologia, é Jesus à luz da psicologia profunda. Então ela faz uma série de considerações a respeito da psicologia, linkando com a doutrina espírita. E num desses livros, que é o livro Triunfo Pessoal, ela diz assim: o ser humano é o somatório dos seus pensamentos, das suas atitudes e das suas realizações. Olha só que interessante. O ser humano é o somatório dos seus pensamentos, atitudes e realizações. Cada um de nós, hoje, está na sua melhor versão. Aí a gente vai baixar a cabeça. Meu Deus, né? Se eu sou a melhor versão agora, o que eu já fui no passado? Não importa. O passado só importa para nós sabermos aonde erramos e modificarmos. E é nisso que a doutrina é consoladora. Porque ela nos diz assim, não importa o que tu já foi. Observa as tuas tendências. Mas para quê? Para me culpar? Não. Para melhorar. Deus nos dá as nossas oportunidades porque Ele nos ama. É por misericórdia. Não é por mérito que nós temos as oportunidades. Nós temos as oportunidades para o nosso melhoramento, porque Deus nos ama. Ah, mas eu estou sofrendo, Deus me castiga. Não. Deus não castiga, Deus educa. Dói? Dói. Dói bastante. Mas é educação divina. Eu gosto sempre de fazer um link bem interessante, porque é aquele, não sei se é teorema que chama, mas vamos dizer que é o teorema de Epicuro, que as pessoas falam que se Deus é misericórdia e amor, quem criou o mal? O mal não existe. Ah, mas isso é as guerras. Gente, somos nós que fizemos isso. Deus permite que isso aconteça para a nossa reeducação. Dói bastante, é claro que dói. Se eu disser para uma criança que ela precisa levar uma injeção bem doída, ela não vai dizer que é um mal? Que eu estou fazendo mal para ela porque ela tem que tomar a injeção? Ela vai entender que a injeção é para o bem dela?
Uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos. A criança não vai entender que a injeção que vai doer é para o bem dela. Assim como a gente ainda não entende que as dificuldades que nós passamos, que as expiações que nós passamos, também é uma educação divina, que é para o nosso bem. Agora imagina quando nós nos tornarmos espíritos puros, daqui a alguns, quem sabe, bilhões de anos. Aí a gente olha para trás e vê o mal que nos aconteceu. A gente vai dizer que foi um mal ou foi uma educação divina? Para um bem maior. Então nós que temos a posse desses conhecimentos, do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós precisamos começar a seguir o protocolo do dono da vinha, para que a nossa vinha no futuro seja uma vinha de luz, para que ela produza uma uva de qualidade, e que dessa uva nós possamos fazer um bom vinho, fazendo analogia com a nossa evolução espiritual. Esse vinho, que é o líquido ou o licor que a espiritualidade fala, é a nossa pureza espiritual. Da mesma forma, quando nós vamos construir uma casa. Como é que a gente vai construir uma casa sem projeto? Como que a gente vai construir uma casa sem um alicerce seguro? Aí a gente vai lá para Mateus. Eu até trouxe essa passagem porque ela é bem interessante também. Mateus relata, no capítulo 7 do Evangelho, lá nos versículos 24 a 27, essa passagem que é bem conhecida. Ele diz assim: portanto, falando o que Jesus falou, né? Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa. Mas ela não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa. Desabou e foi grande a sua queda. Aí nós nos perguntamos assim: a nossa casa mental hoje, ela está sendo alicerçada e construída nas coisas do mundo? Porque se a nossa casa mental, o nosso entorno está sendo construído pelo dinheiro, pelo poder, pela beleza, pelas conveniências do mundo, na hora que isso acabar, seja pelo nosso desencarne, ou seja, pelas circunstâncias da vida, tudo isso se desfaz. Os relacionamentos que nós temos, as pessoas que se achegam a nós, se achegam pela nossa beleza? Bom, no meu caso não é, né? Elas se achegam pelo poder aquisitivo que nós temos? Porque se for, o poder aquisitivo ele acaba. O mundo dá voltas. E aí as pessoas se vão. Vem a chuva de um desastre financeiro, e se você tem amigos, só pelo dinheiro, eles se vão. A casa cai, porque ela foi alicerçada num alicerce da areia, das conveniências do mundo. Agora, se a nossa casa mental, ela está sendo construída na paciência, na indulgência com os outros, na caridade, no perdão. Então a pessoa vem e te faz algo, aí tu perdoa ela. Retribui o mal com o bem.
essa pessoa ela vai ser sempre uma pessoa próxima. Pode passar milênios, mas nós vamos lembrar do bem que nos foi feito, do amor que nos foi despendido. E isso é a casa construída na rocha. Esse alicerce divino, ele não cai. O alicerce de uma mãe que passa inúmeras dificuldades para fazer com que o seu filho se erga moralmente, esse alicerce não cai. Porque ele foi construído na rocha. Nós não seremos acometidos por um transtorno psíquico se a nossa casa estiver bem protegida, for bem alicerçada na rocha do amor, da paciência. Imagina, a pessoa que constrói os seus relacionamentos, constrói toda a sua atividade, seja ela no âmbito profissional, no âmbito dentro da sua própria casa, com paciência, com perdão, com resignação. Resumindo, com Jesus, ela vai ser acometida por uma depressão? Porque o que é a depressão? Nos diz Joana de Ângeles, ainda no livro Triunfo Pessoal, que a depressão ela é uma insatisfação conosco mesmo. Aí a gente vai dizer assim, mas eu não estou insatisfeito com nada, porque eu já conquistei tudo que eu queria, materialmente falando. Mas lembra que nós somos espíritos? E que se nós, antes de encarnarmos, nos comprometemos a melhorar espiritualmente, pode ser que essa insatisfação seja íntima, seja espiritual. E aí vem a depressão, porque eu não estou cumprindo com os desígnios que o Criador me orienta. Então, se nós tivermos a nossa casa mental, a nossa essência espiritual construída nessa rocha, nesse alicerce, digo de novo, sabendo de onde nós estamos vindo, que nós temos um destino que é a nossa evolução espiritual para a felicidade, e o que nós estamos fazendo aqui, e seguindo esse passo a passo, esse roteiro que é Jesus, a nossa casa ela não cai, ela não desmorona. A nossa vinha produz uvas de qualidade, até ela se tornar uma vinha de luz. Então, o Espiritismo ele tem muito a contribuir com a nossa saúde mental, mas muito mesmo. Chega um determinado momento da nossa existência, porque ela é sempre dirigida, a nossa existência como espíritos, que a gente precisa esquecer que a existência é só do berço ao túmulo. A nossa existência não é só do berço ao túmulo. Ela não começou quando nós nascemos, e ela não vai acabar quando a gente desencarnar. Nós somos espíritos. Nós temos toda uma bagagem para trás. E às vezes tem coisas que nós precisamos resgatar dessa bagagem. E a gente precisa tomar cuidado também com o que nós estamos angariando agora de bagagem. Porque vamos lembrar, quando nós desencarnar, nós não vamos levar nada daqui. A não ser o bem que a gente fez ou o mal que a gente praticou. Ou alguém leva carro, casa, dinheiro, mansões, joias. Ninguém leva isso. Se a nossa construção está nisso, ela vai ruir com o nosso desencarne. É disso que Jesus está falando. E às vezes pode até não ruir materialmente, mas rói mentalmente. Como? Através das doenças mentais. Por que eu estou acometido com uma depressão, com um transtorno obsessivo compulsivo? Por que está vindo isso na minha vida hoje? Se algum de nós aqui está sendo acometido com alguma doença nesse sentido, ou com qualquer outra, que não seja uma doença mental, que seja uma doença física,
você precisa se perguntar o que isso quer dizer na minha vida. Por que que isso está vindo para mim? Erro do passado? Ok, que tipo de erro? Pela minha tendência eu vou saber. E aí modificar. Precisa tomar remédio? Às vezes precisa, gente. Não é feio tomar remédio para a cabeça. Até um tempo atrás se tinha muito esse preconceito de tomar remédio para a cabeça, que em psicólogo e em psiquiatra, isso é muito feio. Gente, vamos deixar isso para trás. O cérebro faz parte do corpo. A gente toma remédio para o coração e ainda se vangloria. Nossa, eu estou tomando remédio para o coração agora. Estou tomando remédio para diabetes, para pressão alta. A gente faz questão de dizer para os outros. Aí quando é para dizer que está tomando um remédio psiquiátrico, a gente fala baixinho. Se for necessário tomar remédio, tomemos. Mas fiquemos cientes de uma coisa. O remédio para a mente, ele vai fazer o quê? Ele vai organizar o corpo físico. Porque a doença, lembramos, é uma desorganização. Então o remédio ele vai organizar o corpo físico. Mas se a causa é espiritual, e ela é, a desorganização está em nós, espíritos, parou de tomar o remédio, volta à desorganização. O que é então que eu preciso organizar? Eu, espírito. Como que eu faço isso? Como é que se organiza a vinha? Seguindo o manual. Que manual é esse? Evangelho. Não existe um manual para substituir o Evangelho do Cristo. Não existe. O único caminho, o único roteiro para a nossa felicidade é o Evangelho do Cristo. Fora isso, nós vamos ficar patinando. A vinha não vai produzir, nós não vamos extrair o licor precioso da felicidade e a casa vai ruir. Então, espiritismo e saúde mental, eles andam juntos. Ou melhor dizendo, né? Jesus e saúde mental. Evangelho e saúde mental. Fora disso, é perda de tempo. A casa oferece estudos. Estudemos. Porque senão, a colheita da uva não se fará. E a vinha não vai ser uma vinha de luz. Vai ser uma vinha apagada. Gente, é uma mensagem muito singela, muito simples, mas que busca tocar o nosso coração. Para dizer o seguinte: saúde mental é com Jesus. Se a gente esquecer tudo o que foi dito nessa noite, lembremos somente disso. Vinha de luz é com Jesus. Muito obrigado pelo convite. Que essa mensagem possa ecoar nos nossos corações e que o Cristo seja engrandecido dentro de cada um de nós. Que assim seja.